Olá pessoal, eu sou Giovana e hoje a gente vai falar sobre a famigerada prova da Unesp. Bom, a específica de artes cênicas aconteceu no dia 13, 14 e 15 de dezembro de 2018. Eu fiquei no primeiro grupo, então eu fiz a prova no dia 13, numa quinta-feira. Eu moro do interior, então eu tive que ir até São Paulo fazer a prova. Foi a minha primeira vez fazendo a prova. No ano passado, infelizmente, eu não cheguei nem a passar para a segunda fase. E por mim ter ficado exatamente num grupo durante a semana, não tinha ninguém para poder me levar. Então eu tive que vestir a minha coragem de menina do interior e fui sozinha para São Paulo. Logo que a gente chega lá, eu senti pelo menos que eu fui muito bem recepcionada. Eu tava bem nervosa e logo que eu entrei na faculdade, um calor, um veterano, não sei, me deu uma balinha e sei lá, isso me ajudou muito, eu queria comentar. Então primeiramente veio a prova teórica, que aconteceu das 8 da manhã até as 10h15, até as 10 horas. O que você precisa estudar para essa prova teórica? Assim que você passa para a segunda fase, você vai lá no manual do candidato, no edital, e você consegue ver lá uma lista de livros, seja artes cênicas licenciatura, seja artes cênicas bacharel, e lá vem tudo explicado, de até que página, até tal página, qual capítulo, tudo. Eu recomendo realmente que vocês leiam as 10 coisas. Eu já fiz um ano de teatro aqui na minha cidade mesmo, municipal. E eu também gosto muito de leitura, tem alguns vídeos de leitura aqui no canal. Então pra mim não foi tão difícil assim ler. Mas eu, sempre que eu li alguma frase, li alguma coisa que eu considerava importante, eu anotava no caderno. Eu tinha os meus resumos. Isso me ajudou demais assim. Eu lembrava do tópico e eu escrevi na prova. Recomendo que vocês também tenham resumos, não deixe tudo assim apenas pra você lembrar na hora. E as leituras, elas mudam a cada 2 anos. Quando eu fiz em 2017 para poder ingressar em 2018, tinha acabado de sair uma lista nova, que foi a mesma lista que permaneceu agora pro pessoal que vai ingressar em 2019. Mas acredito que para 2020 eles vão alterar a lista. Além das 7 coisas mais teóricas que a gente lê para a prova, a gente tem que ler 3 peças. Eu peguei a época que eu precisei ler Antígona, Os Inimigos e Pontos de Partida, e eu gostei muito das 3 peças, eu achei muito boas de verdade. Em 2018, eu olhei a prova de 2018 e caiu 2 peças na prova. E a última peça que ficou faltando acabou sendo dada durante a parte prática. Não sei como vai ficar os próximos anos, mas eles têm esse padrão de cair das 3 peças, 2 peças na prova teórica e a outra cair na prática. Já no meu ano, o que aconteceu comigo, eu jurava que ia ter Pontos de Partida e Os Inimigos na prática, mas não, teve Antígona e Os Inimigos, Pontos de Partida foi totalmente excluído. Então é muito assim, tem que ler, não tem como dar uma ajuda, tem ano que cai as 2, tem ano que cai uma só. Não espera sair a convocação para a segunda fase. Acha que vai passar? Já começa a ler. Eu esperei para sair a convocação e acabei não dando tempo de ler todos. Ficou faltando 2 artigos para mim, que me prejudicou bastante porque os 2 caíram na parte teórica. Eu sou uma pessoa de muita sorte. E a dica que todo mundo dá, seja na prova específica, seja na segunda fase, não deixa nada em branco. Como eu comentei, teve 2 artigos que eu deixei de ler e eu comecei a dar uma enrolada. Eu peguei coisas de outros artigos que eu tinha lido apenas pra não deixar, sabe, em branco ali, pra não ficar feia aquela prova em branco, cheia de buraco. Vai que vale meio ponto, vale 0,2 pontos, eu não sei, mas não deixe em branco. É uma dica de coração que eu te dou. E leia os livros. Só isso, você pode ir tranquilo pra prova. Depois a gente já começa a fazer a parte prática, que foi ali das 10h15, 10h30 até meio-dia. Eu percebi que nessa parte foi mais uma parte de jogos, de exercício, conhecimento assim do palco, de público. Não é uma coisa muito interpretativa essa primeira parte. Logo que a gente chegou, ele pediu pra gente caminhar pelo espaço e aí ele começava a dar umas ordens assim pra gente se esticar pros lados, pra cima, pra que a gente empurrasse o chão com toda a nossa força e que a face, a voz, tudo acompanhasse aquela força que a gente fazia. Teve as pessoas ao meu redor que começaram a gritar, a expressar mesmo vocalmente o que estava sentindo, mas eu fiquei um pouco retraída. Eu acho que eu pequei em alguns momentos assim, eu fiquei um pouco envergonhada. Tentei dar o meu melhor. A gente depois continuou algumas atividades, uma atividade assim que eu lembro que foi uma das primeiras, foi correr em câmera lenta. A última pessoa que chegasse seria o vencedor. Mas eu, infelizmente, não ganhei. Fui, inclusive, uma das primeiras a chegar, né? Então eu perdi bem feio. Eles realmente gostam muito de trabalhar em grupo. O tempo todo eles mandavam a gente fazer grupo e mudar as pessoas.
pessoas, não gostavam do que a gente fazia com as mesmas pessoas, pode esperar que eles vão com certeza entregar muitas imagens para você e para o seu grupo e pedir que você represente aquela imagem. O primeiro trabalho em grupo que eu fiz foi com umas meninas e foi incrível. Eles entregaram pra gente 3 imagens de fenômenos da natureza e a gente teve que expressar aquilo com o nosso corpo. Parece difícil, mas realmente não foi. A gente fez um mix das nossas ideias, ficou muito legal mesmo. As imagens que a gente tinha era de um céu, fogo, tornado. Na parte do céu a gente fez toda uma base, 2 meninas ficaram em cima, como se estivesse recebendo a chuva, agradando o céu. Depois elas se enfiaram assim no meio da pirâmide, a gente levantou todas juntas, fazendo como se fosse o fogo queimando. E depois a gente se deu as mãos e girou juntas assim, representando um tornado. Foi uma das minhas atividades favoritas. Eu gostei muito do resultado, gostei muito da minha equipe. A gente segue muito nessa linha de imagens em grupo. Teve também a caixa de som que eu nunca tinha feito. Eles basicamente sentam nós todos no chão e falam, faça a caixa de som. Alguém tinha que levantar e começar a fazer um som e os outros iam levantando e complementando aquilo. O menino que puxou, inclusive virou meu amigo Giovanni, ele puxou fazendo um relógio. Daí outras pessoas vieram, fizeram o ponteiro dos minutos, outra pessoa veio, fizeram um despertador. Eu, brilhante, eu me senti a pessoa mais inteligente do mundo, fui e fiz o cuco do relógio. As pessoas riram, eu fiquei muito feliz mesmo, foi um dos momentos mais incríveis também pra mim. Depois a gente fez uma parte de posições em que ele dava palavras e a gente tinha que fazer uma posição para aquela palavra. Então a gente tinha uma posição inicial que a gente podia escolher a posição que a gente queria, e eu sempre optava por fazer uma posição inicial relaxada, seja em pé, sentada, olhando para a plateia. Depois ele falava algumas ações, cortar, aí a gente tinha que fazer relacionado a cortar com o corpo, negar, também lugares e animais, carnaval, Índia. Uma das minhas favoritas foi quando ele falou confiar, e eu só lembro de tipo me abraçar assim, sabe, acariciar a mim mesma, em pensar nessa coisa de confiar em si mesma. Gostei bastante também do resultado. Nessa primeira prova prática, umas atividades que a gente fazia enquanto caminhava pelo espaço. Então a gente tava caminhando todo mundo junto e ele falava, se alguém tocar no seu ombro você tem que desmaiar e depois levantar. E eu acho que essa foi uma que eu não me dei muito bem, porque ele sempre falava pra gente cair e levantar de diferentes formas. Eu achei que eu não fui muito criativa nessa parte. Teve gente que caiu como se estivesse pulando numa piscina, que levantou como se estivesse puxando o corpo por uma corda. Foi super criativa assim, pessoal. Essa já é uma atividade mais em dupla, quando a gente teve que conectar os nossos membros com o de outra pessoa. Eu fiquei muito tempo andando, com meu cotovelo grudado no joelho de uma menina, então eu ficava tortíssima assim. Também teve todo um culto aos membros do nosso corpo. Ele falava pra gente escolher uma parte, um membro, uma articulação, e que a gente expôsse elas nos 3 planos, que é alto, médio e baixo. Eu fui bastante criativa nessa parte, pessoal. Escolhi articulações assim muito comuns e eu fui lá e escolhi os dedos, né? Resumindo, eu saí da primeira prova muito feliz, e uma dica que eu dou pra você, por favor, não esqueça dessa dica: leve água. Todo mundo tava com a garrafinha de água, eles deixam vocês ficarem com a garrafa perto assim do palco, e eu fiquei lá 3 horas fazendo os negócios. Cansa de verdade, assim, você usa muito o corpo. Eu lembro que no final todo mundo deitou no chão assim, e ele falou pra gente sentir o nosso corpo, que a gente sentisse as mãos, sentisse os pés, sentisse a língua, e eu tipo, gente, minha língua tá sequíssima, não tô sentindo nada aqui. Aí finalmente veio o almoço, e eles recomendam que você não coma muito mesmo. Ali eles têm uma cantina que tem comida, salgado, e também tem os próprios alunos, os calouros, os veteranos que levam as pessoas pra poder almoçar fora. Eu tava com algumas amizades e eles decidiram não ir porque tava com medo de não dar o horário, porque bastante gente foi, então provavelmente o local ia lotar de pessoas comendo, então a gente realmente achou melhor ficar ali pela faculdade mesmo. Eu achei que essa prova seria pura interpretação. Ela começa às 2 da tarde e vai até às 6 da tarde. Logo de início o pessoal já começou a se questionar se teria a famosa prova do escrever o nome com o corpo. Quando eu escutei isso pela primeira vez, eu fiquei nervosíssima, porque eu falei que nunca que eu ia ter a flexibilidade para escrever, mas não era exatamente isso que você tinha que fazer. Você pode escrever o seu nome usando as mãos, assim. Tem gente que gosta de ser bastante criativa e se articula toda lá e faz as letras. Eles pediram pra gente formar dupla e a gente tinha que escrever o nome do nosso parceiro. Eu peguei uma menina chamada Heloísa, muito fofa. Eu gostei muito de escrever o nome dela. Eu fiz a letra E bem bonitinha, assim. A letra E eu estiquei bastante o corpo, assim, porque eles pediram pra gente explorar novamente os 3 planos, alto, médio
e baixo voltaram com a questão de dar imagens pra gente poder fazer uma interpretação daquilo. Eles deram um quadro com várias pessoas num ambiente bem grande. Eu fiquei num grupo que a gente decidiu refazer um casamento. Então tava as duas pessoas se casando, o padre, a madrinha. Eu fiz a madrinha e eu tinha que fazer exatamente a mesma feição, né, que a madrinha, que era uma cara meio de poucos amigos, assim. E aí depois eles pediram pra gente fazer uma cena anterior a essa e pós. Fez a noiva entrando, assim, a cena com o pessoal, assim, no quadro. E após cena a gente decidiu inovar e fizemos como se a noiva tivesse desistindo do casamento, estivesse rasgando o contrato ali que o padre tava dando pra ela. Ficou muito legal também, a gente gostou bastante. Então espere bastante trabalhar em grupo e com essa coisa de representar imagens, tá? A gente teve algumas brincadeiras pra despertar, assim, teve a brincadeira do... eu não sei exatamente qual é o nome, mas eu cheguei a brincar dessa brincadeira quando eu fazia teatro na minha cidade. E duas pessoas formam uma casa e fica um cachorro, um animal embaixo. Alguém, assim, o líder grita, troca de casa, ou troca de cachorro, ou tsunami, todo mundo tem que trocar. Então teve muitas brincadeiras, assim, nesse estilo, assim, pra gente poder despertar. Eu sei que as 3 últimas atividades foi muito relacionada à interpretação, que foi o que eu tava esperando que seria a tarde inteira, mas não foi. A gente teve que fazer uma cena de Antígona. Eles deram pra gente um papel e a gente leu. Tudo tem tempo, você tinha que ler ali o roteiro, se situar, o que tá acontecendo, onde tá acontecendo, quais são os personagens, em coisa de 5, 2 minutos, assim. Então é bem rápido. Só que a cena, ela tinha que ser feita pausada, como se fosse fotográfica. E era permitido dizer uma palavra por cada fotografia, digamos assim. Então a cena de Antígona que a gente tava fazendo era a cena que a Antígona era pega pelos guardas e era trazida pro palácio. A gente tirou uma foto com 2 pessoas, né? Era um grupo segurando o braço da Antígona, que a Antígona era eu, inclusive. Aí seguraram meu braço, o rei do lado, só olhei e falei, justiça. Paramos e fizemos outra cena, da Antígona ajoelhada de frente pro rei e o rei traíra. Era uma palavra por cena, assim, por frame, por fotografia. Depois, novamente, fomos colocados em um novo grupo. Sentamos todo mundo no chão, em círculo. E veio o instrutor e falou pra gente um momento. A gente tinha que fazer os sons e os barulhos daquele local, daquele momento. No grupo do lado, eu percebi na hora que ele falou natureza, porque logo alguém começou a assoviar com um passarinho. E pra gente, chegou e falou um bar muito chique. Eu achei muito difícil, assim. Eu achei que eu tinha que ser um personagem, encaixar em alguma coisa e continuar sendo essa pessoa até o final. Eu peguei o papel do barman. Eu ficava, tipo, o tempo todo fingindo que eu tava fazendo bebida, o barulho do gelo, o barulho do líquido caindo na taça. Mas não, tava todo mundo trocando o tempo todo. Tinha gente no meu grupo que tava fazendo a pessoa rica e fazendo o garçom ao mesmo tempo. Eu, tipo, depois que eu fui perceber isso, depois que eu já tava quase no final. E o pior de tudo é que nessa parte, assim, eles mandam a gente fazer com os olhos fechados. Então não tem como a gente saber se o instrutor tá perto, se ele não tá. Teve alguns momentos que eu fiquei em silêncio, tentando descobrir o que eu podia fazer em seguida. E podia calhar que o instrutor tava do meu lado, me vendo em silêncio. Então fiquei um pouco preocupada, mas enfim, aconteceu. E a última coisa que a gente fez foi interpretação. Eles deram pra gente um trecho do livro Os Inimigos. Eles deram o roteiro pra gente, o trecho pra gente. E a gente já tinha que montar aquela cena logo em seguida. E dessa vez não era por frame, não era fotografia, era realmente uma cena. Pra quem já leu, eu fiquei com o papel da Paulinha. Logo no início eu tava discutindo ali com a Cleópatra sobre a Nádia. E depois entraria o Yakov bêbado. Enfim, a gente tinha 2 minutos pra fazer a cena e nós fomos o primeiro. Eu me perdi muito no tempo. Eu era a primeira pessoa que começava a falar durante a cena. E eu comecei a falar, me enrolei. Comecei a falar da personagem como se ela não estivesse ali. Eu tava falando com ela porque eu fiquei nervosa na hora. Desculpa, ó, tá gravando agora. E no final, sabe, o tempo acabou e o personagem, o Yakov, nem tinha entrado. Teve pessoas do grupo que não chegou nem a fazer a sua parte. Era um grupo de 5 pessoas e as 4 pessoas meio que se conheciam. Eu era a única intrusa ali. E eu senti que eles ficaram muito chateados comigo, porque eu estraguei totalmente, assim, a cena. Eu me senti, assim, que eu tinha arruinado o meu dia. Eu tava muito feliz por tudo que eu tava fazendo até então. Mas aquela parte de interpretação, a enrolada que eu dei, as gafes que eu dei, eu acho que vai me prejudicar muito na minha nota final, assim, da parte prática. Pra mim, pior de tudo foi realmente ter decepcionado o meu grupo, assim. Eu fiquei muito, muito chateada, de verdade. Tento seguir a vida aí, mas às vezes eu lembro do dia em que eu enrolei
e não consegui fazer a minha cena direito na Unesp. Nunca vou esquecer disso, provavelmente. E pronto, tá aí mais ou menos um resumo. Eu saí triste da prova, da segunda prova, mas da primeira prova eu saí muito feliz, saí muito confiante, apesar de ter sido muito simples. Questão assim de atuação. Eu fiz teatro 1 ano na minha cidade, gratuito, coisa bem simples de verdade, e isso já me ajudou em alguns pontos lá. Mas não é nada assim que você que nunca tenha feito teatro provavelmente não vai entender. Eu fiquei confusa em alguns momentos, quando a gente entrou na sala assim, foi todo mundo pro palco já, e eu tipo, tava sentando, entendeu, nas cadeiras que tinha lá. É questão de se acostumar, assim. Quando você volta do almoço, você já tá tirando tênis, já tá se sentindo em casa, assim, isso é muito bom. Foi o que eu falei, eu me sentia mais simples ali. Tem gente lá que já fez teatro, já fez curso no Wolf Maia, entendeu? Mas é aquela coisa, eu gosto de pensar assim, que às vezes o simples impressiona, né? O simples é tudo. Então eu vou tentar pensar positivamente dessa forma e encarar que eu já passei já, prefiro encarar assim. Então, gente, é isso o vídeo, falei sobre a específica, espero que vocês tenham gostado, espero que a luz não tenha incomodado muito vocês, porque eu comecei mais cedo, aí eu tive problema com o computador aqui, eu tive que desligar, aí escureceu. Enfim, o mais importante é a voz, é escutar. Muito obrigada por ter clicado aqui no meu vídeo, espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado. Se tiver alguma dúvida em que eu possa lhe ajudar você, deixa aqui nos comentários, eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo e sempre respondo com textão, então se prepara. Se tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Se você fez o Unesp, segura na minha mão e vamos também, que a gente vai conseguir, essa vaga é nossa, a nossa vaga tá guardada. Um beijo, estude e até o próximo vídeo. Tchau!